É isso, com a falta de chuva, o nível do Lago de Furnas não para de cair. Em Alfenas, os produtores estão tendo que caçar água para a irrigação da lavoura. Antigamente, no ano 2008, a água batia naquela margem ali perto das moitas de bambu, ali perto daqueles postes lá onde está aqueles barrancos vermelhos, contornava o mato e esse vale aqui era todo cheio d'água. Hoje não tem mais, só vê brejo e mato. Quem produz nessas terras, infelizmente, se acostumou com essas palavras. A água que era usada para irrigação diminuiu e deixou prejuízos. Essa falta de água ela é muito significante porque é o seguinte, hoje, nessa propriedade aqui, a minha família trabalha com 50% da produção, porque tem várias áreas nos entornos aqui que era área plantável irrigada. Nessa propriedade aqui em Alfenas, a água do Lago de Furnas ficava bem ao lado, era vizinha. Com as sucessivas baixas do reservatório, sobrou só essa área de pasto mais seco. Agora, os produtores precisam sair por aí atrás de pequenas minas d'água para tentar irrigar o que sobrou da produção. Eles encontraram, mas é claro, essa água não tem sido suficiente. Uma verdadeira peregrinação atrás de um recurso que antes era tão abundante. Tem que caçar a água, como se diz. O recurso que a gente tem aqui é uma nascente pequena e é uma verdadeira caça à água, porque nós dependemos muito da água que na nossa produção, que sem a água não tem produção de legumes, a gente trabalha com hortifruti e legumes. O Lago de Furnas banha 34 municípios no sul de Minas, mas a água, represada há 50 anos, passou os últimos 10 cada vez mais distante dos negócios e principalmente da agricultura. Novembro de 2017 registrou o pior nível, com apenas 9,67% do volume. Hoje, com quase 30%, o cenário não é muito melhor. Aliás, quem planta por aqui está cada vez mais pessimista. Um primeiro fator, assim, que acho que é um dos principais que a gente tem que considerar, é que nos últimos 10 anos, lá desde 2011, a gente tem tido uma redução muito extrema das precipitações aqui no Rio Grande. Alguns dados, alguns levantamentos que foram feitos, né, chega a ser quase 230% abaixo das médias ao longo desse período. Então, como a gente não teve uma retomada das precipitações ao longo dessa última década, o reservatório vai ter dificuldade de recomposição do seu nível, né? Do seu nível mais elevado, próximo das cotas, aqui no caso de Furnas, próximo acima de 7,62, 7,68. E, além disso, nós também temos o fato que esses grandes reservatórios do Brasil, aqui da bacia do Rio Grande, do Rio Paraná, e no caso de Furnas, eles têm uma função, né, de geração de energia, pela estrutura da geração de energia do Brasil, essa saída de água no sistema do Rio Grande para geração de energia, Furnas é um dos principais reservatórios. Então, a redução das precipitações ao longo do tempo, associado a essa produção de energia, a necessidade de produzir energia aqui no Rio Grande, faz com que tenha essa dificuldade de retomada do nível do reservatório ao longo do tempo. Sem chuva e sem represamento suficiente, a Maria do Carmo pensou em desistir da piscicultura mais de uma vez. Hoje, ela está nessa parte do lago onde o abastecimento é melhor. Mas deixou para trás outros 3 criadouros por causa da baixa de Furnas. Olha, lá em cima a gente começou a mexer lá e no começo, lá 2006 que a gente começou, a água subia até em cima, bem. Só que aí, com o passar dos anos, a água começou a baixar e já não subia conforme era preciso. E aí lá a gente começou a ter muita dificuldade de água lá, começou a morrer peixe lá por causa de água também, né? Um pouco por causa da falta d'água. E aí a gente teve que sair. Nós tivemos que sair 12 quilômetros. Para o senhor, assim, como é que é ver a água tão longe e vocês com tantas dificuldades para produzir? É muito triste, né? Porque as famílias vai desmotivando, né? E vão para a cidade procurar emprego e, na verdade, nem sempre conseguem emprego. Então, é uma cadeia que está se dizimando. A agricultura familiar nas bordas do Lago de Furnas vai praticamente acabar, se não houver a política de que a água fique num nível satisfatório para todo mundo.